Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que têm assistido os nossos vídeos em meu canal do YouTube, também no Facebook. Temos posto também algumas chamadas no Instagram. Peço a você que continue prestigiando. Nós aqui divulgamos sempre boas notícias, falamos de esperança, falamos de otimismo, falamos de fé. E hoje vamos falar sobre a aquisição do aprendizado. Agradeço a Deus a feliz e bendita oportunidade de novamente levarmos a todos vocês a palavra sempre consoladora da doutrina espírita. Nós temos aqui nesse vídeo algumas anotações que fomos encontrar no livro Consolador, do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Aqui, Emmanuel vai fazer considerações a respeito de aprendizado. Nós colocamos como título do vídeo aquisição do aprendizado. É perguntado se a inteligência, julgada pelo padrão humano, ela é a soma das várias experiências do espírito sobre a Terra. O Emmanuel responde que os valores intelectivos representam sim a soma de muitas experiências em várias vidas do espírito no plano material. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Atingida essa posição, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual pelo sentimento, então estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito, para a conquista de sua perfeição, perfeição possível a nós, todos os espíritos criados por Deus. Outra questão, como é que se registram as experiências do espírito em uma encarnação para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes? É no próprio patrimônio íntimo que a alma registra as suas experiências no aprendizado das lutas da vida, acerca das quais guardará sempre uma lembrança inata nos trabalhos purificadores do porvir. Como podemos, então, proceder para dilatar essa nossa capacidade espiritual? Responde o Emmanuel que ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a do esforço próprio, dentro da humildade, dentro do amor, no ambiente de trabalho e das lições que temos aqui na Terra. Foi aqui na Terra onde Jesus houve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. Então a Terra é a nossa moradia. Não é a moradia definitiva, visto que nós somos espíritos imortais. Nós ainda estaremos vivos como espíritos depois do desaparecimento do planeta Terra, que vai ocorrer daqui a alguns bilhões de anos. É interessante a gente lembrar-se disso, né? Mas sim, nós vamos sobreviver ao desaparecimento do planeta Terra, que é normal, natural, que é material. Isso se dá a todo momento com planetas dentro do universo. Então nós estaremos nessa época, então, com o aprendizado todo que tivermos, ocupando um outro planeta. Porque esse planeta, ele não mais existirá. Não que ele será destruído pelo homem, mas é o próprio trabalho da natureza que vai fazer com que ele vá aos poucos perdendo a sua energia. Da mesma forma como nós, enquanto encarnados, esse corpo físico pelo qual nós nos conhecemos, ele vai perdendo as suas energias, mesmo que a gente as reponha todos os dias através de alimentação, através de bons pensamentos, de orações, de trabalho, mas vai chegar um dia em que o corpo não terá condições mais de trabalhar essas energias, então ocorrerá a morte do corpo físico. Pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? O Espírito Emmanuel responde que, diremos melhor, inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. O grande erro das criaturas humanas foi enaltecer apenas a inteligência,
esquecendo os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. O meio ambiente influi muito no espírito, quer dizer, o meio ambiente, ele exerce uma influência muito grande sobre nós. O Espírito Emmanuel responde o seguinte, que o meio ambiente em que a alma renasceu, muitas vezes constitui a verdadeira prova expiatória do espírito, pelas dificuldades. Mas as dificuldades que nós encontramos são as necessárias ao nosso crescimento, à nossa evolução. Por isso que nós reencarnamos com esse ou aquele corpo, nesse ou naquele ambiente. Exercendo poderosas influências sobre a personalidade, faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem. E assim vai melhorando a elevação, vai melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na zona de influenciação. O que se deve fazer para o desenvolvimento da intuição, que é algo que todos nós temos? O campo de estudo perseverante, com um ambiente sincero, meditação sadia, este é o grande veículo de amplitude da intuição, em todos os seus aspectos. Então, para que nós tenhamos ouvidos para ouvir as intuições, é necessário que nós realmente perseveremos no estudo, perseveremos no trabalho, que nós ampliemos, então, tudo aquilo que é sadio e que está em torno de nós. Uma outra questão. Reconhecendo que os nossos amigos do plano espiritual estão sempre ao nosso lado, em todos os trabalhos e dificuldades, a fim de nos inspirar, quais são os grandes obstáculos que eles, na sua bondade, encontram em nós, para que a gente receba os seus socorros indiretos, afetuosos e eficientes? É uma pergunta muito interessante. E o Emmanuel diz assim, que o maior obstáculo é o psíquico, antepostos pelo homem terrestre aos seus amigos e mentores da espiritualidade, que são oriundos, esses obstáculos são a ausência de humildade sincera nos corações, que impede o exame da própria situação de egoísmo, de rebeldia e necessidade que nós temos de passar pelas dores, pelas dificuldades. Então os nossos amigos nos intuem para que a gente entenda e aceite, seja resignado com relação àquilo que ocorre conosco, mas nós, em virtude do orgulho e do próprio egoísmo, a gente não escuta. Por isso que, mais uma vez, a gente repete, Jesus já nos ensinou que era necessário termos ouvidos para ouvir. O ouvido, ele ouve, naturalmente, se nós não tivermos nenhum problema físico. Mas, dado a nossa condição ainda de espíritos imperfeitos, um tanto egoístas e orgulhosos também, a gente só ouve aquilo que nos é interessante. O ensinamento, aquele que vai fazer com que a gente faça uma mudança, a gente acaba não ouvindo. São as intuições, porque os espíritos só nos intuem para que nós façamos boas coisas, equilibradas, que nós realmente cumpramos as leis de Deus. Como adquire a experiência o espírito encarnado? Bom, a experiência ela é adquirida através da luta e do trabalho, que são imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito. Da mesma forma como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo que a alma adquire a experiência necessária na sua marcha para a perfeição. Então nós vamos adquirindo experiência através da própria vivência. Nós temos visto, mudando, saindo um pouco desse entendimento, mas muitas pessoas reclamando com relação a trabalho, né? E nós vemos nas redes sociais a pessoa dizendo assim, que as empresas geralmente querem contratar alguém que tenha experiência. Aí as pessoas dizem assim, mas como que eu vou adquirir experiência se não me dá a oportunidade de eu obter essa experiência trabalhando? Realmente é racional isso. Por isso que Deus, então, nos dá, através das reencarnações sucessivas, a possibilidade de adquirirmos experiência, vivenciando, através das reencarnações. Então, a experiência se adquire justamente assim, vivendo, convivendo, trabalhando, fazendo da presente reencarnação a nossa bendita escola para o aprendizado.
Então, era isso que nós tínhamos nesse vídeo, meus amigos e minhas amigas. É assim que a gente adquire o aprendizado. É vivendo, é trabalhando, é lutando e lembrando-se sempre das leis benditas, justas e amorosas de Deus. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem em paz.